Vamos ver no Evangelho desta quarta-feira, Marcos capítulo 8, versículos 22 ao 26, Jesus curando aquele pobre homem cego. Mas quero novamente dizer a você que precisamos ter capacidade de aprofundar os milagres realizados por Jesus. Não podemos ficar só no fato acontecido. Temos de ir além. Por exemplo, o Evangelho de hoje mostra Jesus curando um cego. Não podemos ter dúvidas que o objetivo era fazer aquele homem ver as coisas normalmente. Mas Jesus não era um oftalmologista especialista em curar doenças dos olhos. Ao curar aquele cego, Jesus queria que aquele homem passasse a ver tudo na vida com clareza e profundidade, não só as coisas materiais. As coisas visíveis que os nossos olhos mostram imediatamente são apenas o começo da realidade. A realidade vai muito além das aparências. Mas você precisa ver o que é possível e enxergar o que está além das aparências. E o Evangelho de hoje fala disto de maneira tão bonita. Quando Jesus estava curando este homem cego, Jesus cuspiu nos olhos do cego e colocou as mãos sobre ele. Em seguida, Jesus perguntou o seguinte para ele: "Você está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele começou a enxergar claramente. A cura deste cego relatada no Evangelho de hoje, sobretudo na parte que nós acabamos de ver, vai mostrar para nós uma coisa muito importante. Vamos ver que as coisas não acontecem todas de uma só vez, de forma tão instantânea. O cego foi recuperando a vista de forma gradual, isto é, de pouco a pouco. É de pouco a pouco que as coisas acontecem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo passa pelo pouco a pouco. Já refletimos isto várias vezes em retiros e em homilias. Mas pelo fato disto ser uma coisa tão séria, então é necessário estarmos sempre sendo lembrados disto. Portanto, vejamos alguns exemplos de coisas que vão acontecendo de pouco a pouco. É de pouco a pouco que a pessoa cai em si mesma. É de pouco a pouco que vamos melhorando. É de pouco a pouco que vamos piorando. É de pouco a pouco que construímos. É de pouco a pouco que destruímos as coisas. É de pouco a pouco que destruímos as pessoas. É de pouco a pouco que vamos destruindo até a nós mesmos. Desde a gestação, no primeiro instante da existência, ainda lá dentro do útero, até o dia do nascimento, o feto vai desenvolvendo-se de pouco a pouco no útero de sua mãe. É de pouco a pouco que vamos passando pelas diversas fases na vida. É de pouco a pouco que vamos adquirindo conhecimentos. É de pouco a pouco que vamos adquirindo maturidade. É de pouco a pouco que já vamos vencendo este vírus do corona. É de pouco a pouco que morremos. É de pouco a pouco que a gente vai se acostumando com as coisas. É de pouco a pouco que os pais perdem o filho ou a filha para os marginais.
É de pouco a pouco que a gente vai se esquecendo das coisas que nos aborrecem. A cura só acontece de pouco a pouco, assim como acontece com a doença. Pode ser que não percebemos, mas a doença não chega toda de uma vez. Ela vem de pouco a pouco. É de pouco a pouco que nós afundamos. É de pouco a pouco que nos arrependemos. É de pouco a pouco que abandonamos as coisas erradas. Tudo na nossa vida é assim. É o processo de evolução. Tudo passa pela evolução. O difícil é ter paciência para acompanhar o passo a passo. Porém, infelizmente, enquanto está no pouco a pouco, a pessoa não percebe o que está acontecendo com ela. Quase sempre, só percebemos a situação depois que ela tenha passado por todas as fases do pouco a pouco. Voltando no Evangelho, quando Jesus perguntou o seguinte para ele: "Você está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." A primeira coisa que aquele homem viu foram os homens, as mulheres, o ser humano. Ele não disse que a primeira coisa que ele viu foi dinheiro ou outra coisa material. Jesus nos cura todos os dias para que possamos enxergar os nossos semelhantes. No começo, ele via as pessoas parecendo como árvores que andam. Isso também acontece conosco. Na maioria das vezes, nós não enxergamos a pessoa do jeito que ela é, mas conforme a imagem antecipada que temos dela. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele começou a enxergar claramente. Agora vamos refletir esta interessante mensagem. O que você achou de mais interessante nesta mensagem de hoje? O Evangelho de hoje mostra Jesus curando um cego. Não podemos ter dúvidas que o objetivo era fazer aquele homem ver as coisas normalmente. Mas Jesus não era um oftalmologista especialista em curar doenças dos olhos, como miopia, cataratas, glaucoma e várias outras. Embora Jesus possa realizar tais curas, mas ao curar aquele cego, Jesus queria que aquele homem passasse a ver tudo na vida com clareza e profundidade. Desta forma, todos nós somos ao menos um pouco cegos, pois podemos até ver muito bem a aparência das coisas, mas temos dificuldade de enxergar além das aparências. Será que você já aprendeu a enxergar além das aparências? As coisas visíveis que os nossos olhos mostram imediatamente são apenas o começo da realidade. A realidade vai muito além das aparências. Você sabia que aquilo que a gente vê é apenas o começo da realidade? Você concorda que a realidade de cada coisa é maior do que a parte que a gente vê? O Evangelho de hoje mostra que as coisas não acontecem todas de uma só vez, de forma tão instantânea. O cego foi recuperando a vista de forma gradual, isto é, de pouco a pouco. E tudo na vida é assim. É de pouco a pouco
que as coisas acontecem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo passa pelo pouco a pouco. Tudo passa pelo passo a passo. Você tem paciência de esperar o resultado do pouco a pouco? Você consegue acompanhar o passo a passo de cada solução que você está esperando? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus.